amorinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um tutorial de pincéis. Pra que serve? Você ainda tem uma dúvida? Pra que serve? Palhaçada, né, minha gente? Vamos lá? Eu vou iniciar pra vocês com os pincéis pra pele, ok? Esse pincel aqui, ele é pra pó, ó, ele tem um corte arredondado, é bem fofinho, bem maleável, ó. Esse meu é da Macrylan, certo? Amo ele pra passar pó compacto. Tem uma outra opção de pincel pra pó, que é esse aqui, que é um corte mais reto, mais durinho. Também é macio, porém ele é mais durinho. Esse é da Mary Kay. Esse tipo de pincel, ele é ideal pra passar pó solto, sabe? Aqueles pós que vem soltinho. É ideal pra passar esse tipo de pó. Esses dois aqui são minhas duas opções preferidas pra pó, ok? Próxima opção é pincel pra blush. Eu também tenho duas opções aqui. Tenho esse, que é um pouquinho menor que o pincel pra pó. Mas ele também tem o mesmo corte arredondado que esse daqui, ó. Ele é um pouquinho menor, tá vendo? Esse pra pó tem uma base mais achatadinha e esse ele é redondinho. Tá vendo? É a diferença. Tem esse pra blush e tem esse no corte chanfrado, que ele, ó, encaixa certinho no local pra fazer. Gosto dele pra fazer contorno também. Super bom pra fazer contorno. Maravilhoso, tá? Esse é da Rica e esse é da Macrylan. Esse é o número 2 da Macrylan. Duas opções de pincel pra blush. Agora vamos para pincel de base. Tenho duas opções também aqui, certo? Eu tenho esse, que é o Duo Fiber, em português, duas fibras, porque ele tem duas cerdas. Uma maiorzinha, que é a branquinha, e uma menorzinha, que é a preta. Vou deixar bem próximo aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Estão vendo a preta? Aí depois vai vir da branca. Ele deixa um acabamento mais natural na aplicação de base. Se você procura um acabamento mais, não tão pesado, mais natural, a pele com um acabamento mais fino, não quer aquela pele muito carregada, esse é ideal, gente. Esse daqui é o número 13 da Macrylan. O próximo e o mais famosinho é o pincel Linguinha de Gato. Ele já dá um acabamento mais pesado, tá? Dependendo da quantidade de produto que você passa. Tudo depende da quantidade de produto que você passa. Aquele Duo Fiber também pode deixar uma pele mais carregada se você aplicar mais produto, tá bom? Gosto muito desse, porém eu prefiro o Duo Fiber. Esse é o número 3 da Macrylan. E agora nós vamos pro pincel para corretivo. Pincel para corretivo, gente, ele é o pincel Linguinha de Gato, só que em miniatura. Ó, estão vendo? Igualzinho os dois, porém o pra base é bem maior, tá? O pincel para corretivo, esse é o número 15 da Macrylan. Também gosto muito dele. Ele consegue pegar áreas pequenininhas, ó, aqui no Vzinho para iluminar, acima da pálpebra, para iluminar Esqueci o nome. O nariz, gente, pra iluminar o nariz, o arco do cupido, tá? Ele é perfeito pra passar corretivo em áreas menores, ok? Esse é o pincel Vassourinha. Pra mim, ele serve pra duas coisas. Eu uso ele tanto pra limpar o restinho de maquiagem que cai aqui em cima da maçã do rosto, como para iluminar. Ele deixa o iluminado bem delicadinho. Você pega um pouquinho do iluminador e vai passando nos pontos estratégicos onde você deseja iluminar. Então ele serve para essas duas coisas. O nome dele é Vassourinha exatamente por essa função de limpeza de produto na pele, de restos de produto na pele que ele exerce, né? Então, gente, é um pincel super útil.
vale a pena ter um, ok? Finalizando os pincéis para pele, a gente vai entrar nos pincéis para olhos. Eu vou iniciar pelo pincel de aplicação de sombra. O pincel de aplicação de sombra, geralmente, ele é nesse corte arredondado. Ele é bem chatinho e durinho. E geralmente, gente, pincel para aplicar sombra é assim, cerdas sintéticas, tá? A diferença entre cerdas sintéticas é que o cerda sintética, ele tem um brilhinho assim, porque parece um plástico, parece um nylon. Não é, mas dá uma aparência, então por isso cerdas sintéticas. O de cerdas naturais, ele é assim, mais fofinho, mais maleável, ó. Certo? Esse, no caso, é para aplicação de sombra, mais durinho. Ideal, ok? Próximo pincel é esse pincel, que é num corte chanfrado, na diagonal, também de cerdas artificiais. E esse pincel, gente, ele é legal porque ele é muito legal porque ele é ideal para fazer aquele cantinho, sabe? Ele tem um corte já certinho para fazer aquele cantinho V, que a gente tanto adora. É perfeito. Muito bom ter um pincel desse. Esse é o número 4 da Macrylan. O próximo pincel é o pincel de côncavo. Esse é o pincel rabinho de cavalo, ó. Ele é fofinho e ele é mais fininho aqui na base, mais fofão no topo. Tem esse corte assim, parece rabinho de cavalo mesmo. Esse é o número 5 e ele encaixa certinho no côncavo, ó, para aplicar sombra no côncavo e também para esfumar. Eu uso ele para esfumar também. Ele tem essas duas utilidades para mim. Número 5 da Macrylan. Gente, eu tô mostrando pra vocês só pincéis da Macrylan porque são pincéis com custo-benefício perfeito. São baratos e tem uma qualidade maravilhosa. Vale muito a pena investir nesses tipos de pincel, tá? O próximo pincel é o pincel pra esfumar, que ele é bem gordinho, bem fofinho e tem muitas cerdas assim, ó. Maravilhoso pra esfumar o côncavo, pra ter aquele esfumado bem sem marcação, sabe? Aquele degradê maravilhoso que a gente ama. Ok? E tem também o pincel chanfrado. Esse pincel pequenininho, ele tem esse corte chanfrado na diagonal para delinear. Para mim, ele serve também para preencher a sobrancelha, para fazer o delineado e às vezes para aplicar batom, tá? Então, é bom você ter pelo menos uns 2 dele, porque ele é muito útil, gente, para aplicar sombra que rente a raiz dos cílios. Esse tipo de pincel aqui é útil para um monte de coisa, maravilhoso ter um tipo de pincel desse em casa, tá bom? Esse é o número 8 da Macrylan. E os últimos pincéis que eu vou mostrar pra vocês são pincéis pra sobrancelha. Esses 2 aqui. Esse daqui você pensa que você não dá nada por ele, né? Mas ele é ótimo pra pentear a sobrancelha. E sabe quando você passa rímel que fica tudo embolotadinho? Esse pentinho aqui, ó, desse lado, serve pra separar. Separa os cílios e fica aquele efeito boneca. Show de bola. Então, é muito bom esse tipo de pincel também. Próximo pincel é esse, de pentear sobrancelha. Ó, é o meu preferidinho pra pentear sobrancelha. Eu sempre uso ele. Sempre utilizo ele. Então eu não sei o que faria da minha vida sem ele. É muito bom. Realmente vale muito a pena também ter um pincel desse. E, gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pergunta aqui abaixo do vídeo que eu respondo, tá? E estão vindo mudanças aí que vocês vão amar. Em breve eu vou ter umas coisas aqui pra mostrar no cenário pra vocês, se vocês quiserem saber e ver. Comenta aqui abaixo do vídeo que eu faço um vídeo em breve pra vocês, tá bom? Um beijo, minhas lindas! Eu amo vocês e em breve farei novos vídeos de tutorial, tá bom? Os vídeos dessa semana foram mais de dicas. Eu espero que vocês gostem das dicas e do nosso papo de amiga. Um beijo e até a próxima, tá bom? Beijo! Tchau!